A impressão que eu tenho é que os partidos do Centrão estão começando a perceber que a força talvez tenha diminuído. O apelo, a capacidade de mobilização do Jair tenha diminuído. Não estou dizendo que desapareceu, Cláudio. Claro. Mas sem esse apoio do Trump, as fontes de ajuda, as fontes de busca de apoio parecem estar todas meio que desaparecendo. Você acha que a gente pode estar, ao menos no início do declínio da febre bolsonarista? Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma possibilidade. Mas eu distinguiria duas coisas aqui: o bolsonarismo e a extrema-direita. É evidente que o bolsonarismo ele teve um papel fundamental para essa emergência e essa chegada ao poder central do país da extrema-direita, né? Ele é a cabeça de ponte desse processo, ele foi o catalisador disso, né? E a gente poderia dizer até que foi, pelo menos até agora, o setor hegemônico dentro da extrema-direita. Mas ele não é o único representante da extrema-direita no Brasil. E nem é um setor que é insubstituível. Acho que uma pequena amostra que nós tivemos disso foi a performance do Pablo Marçal na eleição à Prefeitura de São Paulo, né, no ano passado. O Pablo Marçal teve um desempenho muito, muito bom, ele quase foi ao segundo turno, né, e mesmo sendo esconjurado pelo bolsonarismo em alguns momentos, havia uma certa... Olha, que gerou temor nos bolsonaristas, não à toa o próprio Eduardo e o Carlos tiveram reações muito fortes logo no começo. Eles perceberam que o Marçal representava a possibilidade da substituição na liderança da extrema-direita no Brasil. E eu acho que isso é verdadeiro. Então, eu acho que o temor deles era muito justificado desse ponto de vista. Com essa situação em que eles estão, com algo que me parece que é um certo desalento de setores fortemente bolsonaristas, esses 12% ou 13%, com relação ao destino do Bolsonaro. Acho que o pessoal está meio que jogando a toalha. Acho que é essa a questão. Não é que eles deixaram de ser necessariamente fiéis ao Bolsonaro, mas eles jogaram a toalha. Abre-se espaço para que outros subam. Até algo que é um trunfo do bolsonarismo, um mérito do ponto de vista da sua capacidade de ação política nos anos recentes, e de que o Bolsonaro se jactava, é bom dizer isso, que foi a criação de uma nova geração de políticos. A gente viu de novo isso na eleição municipal passada, né? Vimos isso em Fortaleza, né? Vimos isso em Belo Horizonte, tivemos isso, por exemplo, em Sorocaba, né? Em vários lugares, né? Temos o Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados, né? Temos aí uma série de deputados relativamente jovens, inclusive, que são herdeiros do bolsonarismo, são de certa maneira bolsonaristas, mas que na ausência do Bolsonaro, ou com o declínio desse empreendimento político familiar que é o bolsonarismo, porque ele tem essa característica muito forte, abre-se espaço para que outros o ocupem. E eu acho que o bolsonarismo pode estar em declínio, mas eu não creio que a extrema-direita esteja em declínio no Brasil. Eu acho que ela vai continuar a ocupar um espaço significativo pelos próximos anos. E acho importante estabelecer essa diferenciação. Você não citou, mas entra nesse pacote aí, esse partido novo dos meninos de quase 40 anos do MBL que estão tentando fazer uma coisa buquelista no Brasil, né? O discurso que eles estão construindo é puro Bukele, que seria uma outra versão possível dessa extrema-direita. Mas deixa eu te dar uma provocada, estou até cortando aqui o Léo. O MBL é a extrema-direita também. É claro. É uma vertente específica dela, claro. Tem lá suas características. Basta pensar no comportamento de vários deles, do que eles fizeram ao longo da construção do movimento. Se a gente quiser pegar um exemplo muito mais claro disso, aquele sujeito lá, Arthur Duval, Mamãe Falei, que teve aquela situação absolutamente lastimável em relação à Ucrânia, mas que, se você pega o conjunto da obra, ele encarna uma certa extrema-direita, que é rival do bolsonarismo, mas nem por isso deixa de ser extrema-direita. Mas o ponto que eu queria te provocar é o seguinte: o que você está chamando de extrema-direita? A expressão quer dizer que a gente tem essas expressões tipo neoliberal, extrema-direita, que para cada sociólogo que você pergunta vai ter cientista político tal, vai ter uma definição um pouco diferente. E partindo disso,
Se a gente olha, você deve ter visto aquela imensa pesquisa que o pessoal da Quest fez para a TV Globo, Brasil no Espelho, em que eles reproduzem, uma das coisas que eles reproduzem é aquilo que o Felipe e o Thomas Trauman põem no livro deles, O Brasil no Abismo, em que eles fazem uma divisão por identidades políticas em 9 grupos diferentes de todos os brasileiros. E ali eles põem a extrema-direita, tanto na pesquisa que eles usaram para o livro, como depois o aprofundamento dessa pesquisa que foi feita para a TV Globo, a extrema-direita tem um tamanho de 5% dos brasileiros. E ali a definição é essencialmente ruptura do regime democrático. Tá? A turma que quer romper com o regime democrático. 5% da sociedade, dos eleitores. A turma do agro é outro bicho, os conservadores cristãos são outro bicho. Mas tem uma turma que é essa que eles chamam com esse nome, extrema-direita. Quando a gente vai para a pesquisa que o Pablo coordenou, que alguns jornais estão publicando agora, junto com a ONG americana More in Common, que eles fazem uma organização da sociedade por engajamento político. E tem um grupo, que é o grupo mais extremo da direita, que eles classificaram como patriotas indignados, que é a turma mais mobilizada nas redes sociais com política à direita. E o tamanho desses patriotas indignados é 6%. Eu estou partindo do princípio que sejam mais ou menos as mesmas pessoas que estão nessas duas pesquisas. Sim. É disso que você... 5% estatisticamente dá na mesma, né? Claro. A questão é se as perguntas levam ao mesmo conjunto de pessoas. Eu desconfio que sim, porque estão procurando coisas parecidas, né? É disso que você fala quando você fala de extrema-direita? É desse conjunto de brasileiros ou você acha que é uma coisa mais ampla do que isso? Porque quando a gente pega os eleitores de Jair Bolsonaro, 12% no IDEA, 13% na Quest. Tem 26%, 22%, dependendo da pesquisa, que são pessoas de direita que não se consideram bolsonaristas, que não votariam necessariamente no Bolsonaro, etc. Quer dizer, não é o tamanho da direita, mas é porque tem essa diferença, né? Os eleitores do Bolsonaro... Claro. E um subconjunto dentre os eleitores do Bolsonaro que estão a fim de uma ruptura institucional, uma ruptura de regime. Talvez, Pedro, a diferença aí, ou melhor, a semelhança aí, é que você tem dentro desse universo de eleitores do Bolsonaro o grupo que quer a ruptura democrática e um grupo que não se incomoda com a ruptura democrática. Porque a essa altura do campeonato, você ser eleitor declarado do Bolsonaro... Eu não sei se as pessoas necessariamente entendem isso. Eu acho que pode ter... Tem muitas coisas aí no pacote. O que eu queria entender de você, Cláudio, no fim das contas, é quando você está falando de extrema-direita, do que você está falando? De quem e do que conceitualmente? Bem, vamos lá. Eu acho que primeiro essa distinção que o Leonardo fez é importante, né? Acho que você tem naqueles 12%, 13%, os 5% ou 6% que foram detectados agora. Agora, você tem uma outra metade desse grupo, né? Admitindo que são 13%, pouco mais da metade, que na realidade não declaram abertamente serem contrários à democracia, mas que passa por aí, não se incomodam na institucional se ela for para a direita. Agora, quando eu falo na extrema-direita, que me parece é maior do que o bolsonarismo e tende a sobreviver a ele, eu nem estava aqui pensando exatamente no eleitorado, mas eu estava pensando na elite política que conduz esse processo. Então, por isso que vejo que eu mencionei uma série de lideranças, né, que são lideranças que ocupam essa posição de membros da elite política. Eu acredito que, embora na sociedade esse segmento possa ser relativamente pequeno, ele não é tão pequeno assim na sua capacidade de angariar votos e de ocupar espaço institucional no Estado. Ou seja, a extrema-direita, poderíamos assim dizer, como extrema-direita, que eu até não quero entrar nessa minudência aqui, mas eu prefiro chamar até de ultradireita, que acho que aí isso é um termo mais abrangente, que abarca diferentes matizes que esse negócio tem.
Mas, enfim, não vamos entrar aqui nessa discussão de cientista político trabalhando com conceito, né? Essa extrema-direita, do modo geral, me parece, ela é maior dentro da política propriamente dita, da política partidária, nos órgãos de representação, nos governos, do que ela é na sociedade do ponto de vista das suas convicções ideológicas. Ou seja, eles têm uma capacidade eleitoral que é maior do que se a gente fosse tentar espelhar exatamente a cabeça das pessoas no sistema político, se expressaria. Isso tem a ver também com capacidade de mobilização, com organização, com um discurso que, mesmo não sendo, no fundo, aquilo que um certo eleitor acredita, tem uma capacidade de entusiasmar esse eleitor mais do que um discurso moderado. Então, acho que uma série de fatores aí que faz com que isso que eu estou dizendo, que tende a sobreviver ao bolsonarismo, seja maior no campo da elite política do que é no campo da sociedade. De modo que a gente pode continuar tendo, por muito tempo, uma extrema-direita significativa, que chegue aí, vamos dar um exemplo, aos 100 deputados do PL, né, e a mais um tantinho ali de agregados, uns 120 deputados, isso aí vai dar alguma coisa como uns 23% da Câmara dos Deputados, que são bem maiores, do ponto de vista do seu tamanho, do que é esse mesmo setor na sociedade brasileira, no eleitor brasileiro, porque eles recebem voto de eleitores que não são necessariamente extremistas, mas os conduzem até lá. E mais ainda quando a gente pensa em cargos no executivo. E o que eles farão na prática, né? Porque, de alguma forma, são pressionados a agir de uma determinada maneira por uma certa parte da sua base, que pode impulsionar até os que não são, talvez, o núcleo duro desse extremismo, a posições mais radicalizadas, a um discurso mais radicalizado para não perder controle da tropa. Então, eu acredito que a gente tem que separar um pouco essas duas coisas. Uma é o eleitorado. Aí, a extrema-direita propriamente dita me parece ser menor. E eu tendo a apostar mais nos 12% dos que até pulam no abismo com o Bolsonaro do que nesses 5% ou 6%. Porque aí é um pouco a maneira como se faz a pergunta, né? E aí, quando você tem a prova de fidelidade real, né, que é mas você vota no Bolsonaro después de qualquer coisa, ou acredita nele? Sim. Tá, o cara pode até não ter respondido de acordo com o que você espera de um extremista em outras questões, mas ele está, na realidade, mostrando a quem que ele adere, né? Agora, você tem, para além desse segmento, um outro eleitorado que é levado junto e que mantém esses caras em posições de poder. Então, é nessa diferenciação que eu estou pensando. Isso que você chama de extrema-direita é uma questão de valores ou é uma questão de postura em relação ao regime democrático? É as duas coisas. Né? E essas coisas se misturam, né? Porque, do ponto de vista de valores, no que isso vai redundar? Numa profunda intolerância a valores diversos, né? A pessoas que são portadoras de posições diversas, de estilos de vida diferentes dos seus e de posições político-ideológicas diferentes da sua. E essa intolerância, o que ela tem como redundância, né? Como consequência? Ela tem como consequência a intolerância ao diverso no jogo pluralista da democracia. E parece que existe uma concepção de democracia que é muito típica dos populistas, e acho que ela vale evidentemente para os extremistas, que é a seguinte: povo são só aqueles como nós. Todos os outros... E veja, nem estou falando da contraposição povo-elite, né, que é típica aí da análise, né, do que seja populismo. Mas há um outro segmento da sociedade, da população, que é um não-povo. E esses não devem ser representados. O Bolsonaro, inclusive, era muito hábil, digamos assim, muito claro ao verbalizar isso, dizendo o seguinte, que as leis servem para as maiorias, as minorias que se curvem ou então que desapareçam. Quando ele dizia isso, ele estava encarnando algo que uma parcela, enfim, desses extremistas de direita entendem e acreditam, que é: quem não é como nós nem merece ser representado. Fica quieto no seu canto porque já está bom demais para você. Então é por isso que eu acho que valores, inclusive os valores relacionados à democracia, a democracia como um valor, ela também entra nessa conta.
Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de história, política, inteligência artificial, arte e comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.